Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Ina Marçom, que é atriz, mentora, escritora, podcaster também, criadora de conteúdo, oraculista, enfim, eu fiz minha pesquisa e já acompanho ela há muito tempo. Hoje eu sei que você guia mulheres também pelo mundo, através da sua abordagem de comunicação desejante, e a Ina tem um jeito muito particular de falar sobre a criatividade. Ela acredita que a gente precisa criar a partir do caos, honrando todos os efeitos colaterais de uma existência que escolhe o desejo como força motriz. Eu acho isso lindo, quis trazer isso aqui, até porque a gente vai falar sobre isso. Que lindo. E nesse fluxo a gente vai conversar sobre isso, sobre como honrar esse desejo como força criativa e transformar a nossa confusão interna em combustível. Porque eu acho que você faz isso muito bem, inclusive, você fala muito sobre isso e fala muito bem sobre. Então, Ina, seja muito bem-vinda ao Fluxo Criativo. Eu quero levar você nos lugares para me apresentar agora. É muito bom, né? É muito bom quando alguém apresenta a gente. Nossa, eu sou essa pessoa? Legal, gostei. Não é muito legal, não é muito... Ó, já vamos começar no fluxo, porque assim, eu já tive também uma vez uma pessoa que me apresentou e eu fiquei meio chocada. Falei, caramba, eu faço tudo isso, sabe? Nem eu lembrava. Porque às vezes a gente não coloca isso no papel, sei lá, a gente não se a gente vai só fazendo várias coisas. A gente tá no núcleo, né, da coisa, assim, a gente tá vivendo aquilo de um lugar muito próximo, e aí você não se distancia para olhar. Você foi falando, eu falei, uau, que legal, assim, que legal ter alguém falando do meu trabalho, alguém que consome o trabalho e dando a sua perspectiva também. Não, realmente, você falou tudo. O ponto central, assim, do meu trabalho, eu escolhi muito o desejo como núcleo, assim, sabe, de toda da criação, da pulsão criativa e da pulsão de vida mesmo, porque eu acho que é um tema que me move muito e eu acho que é um tema, para mim, no meu ponto de vista, ele precisa estar no centro das nossas criações para que a gente consiga dar vida a elas. Então, achei incrível. Queria muito saber da onde que você chegou nesse lugar do desejo. Assim, porque eu acho que talvez inicialmente você não falava tanto essa palavra, mas como que essa palavra surgiu para você? Não só a palavra, mas o desejo também, né? Tipo, essa coisa, O tema. assim, é o tema. Cara, o meu trabalho, ele é um negócio muito. Eu acho que, como todo trabalho criativo, qualquer pessoa que trabalha com a criatividade, eu acho que vai se identificar com isso. Ele é um trabalho que acompanha muito os nossos processos internos, né? Então, quando eu comecei o meu trabalho como na internet, né? Porque eu sou atriz de formação, então ali no teatro a gente pesquisa muito sobre as motivações humanas, né? Teatro é motivação. Para quem nunca fez, nunca esteve num palco, é sobre motivação. A gente, inclusive, tem aulas sobre a motivação, sobre a tomada de decisão, porque a gente precisa entender qual é o motivo que leva o personagem a agir, porque o teatro é uma consequência de ações. Então, eu sempre estudei, como atriz, a questão do motivo. Qual é o motivo pelo qual uma pessoa faz o que faz, né? Independente de julgamento. Então, quando eu migrei para ter o meu próprio negócio, para me tornar uma artista empreendedora, tudo que eu aprendi no teatro veio comigo. Mas eu ainda me contaminei um pouco no meio do caminho com o novo mundo que eu estava entrando, que era o mundo do marketing digital, o mundo, né? Então, aí você vai e entra em outro fluxo. E o desejo, ele foi se revelando como tema central desse trabalho à medida que o trabalho foi sendo feito e eu confesso que eu fui entendendo o meu trabalho no caminho dele, sabe? E aí o desejo, ele começa a vir para mim como tema central. Eu acho que coincide quando eu comecei a fazer análise como analisanda, né? Como paciente de análise. Total, total. E você falando de desejo me lembra muito e do teatro, enfim, é a sua ação no mundo, né, basicamente. Acho que o teatro tem essa coisa do corpo, então, assim, de você incorporar outras pessoas e outras ações, enfim, então eu acho que E o isso desejo vive... dessas outras pessoas, porque você acaba interpretando, eu interpretei personagens de diversas formas e jeitos, enfim, e com desejos completamente distintos. Alguns que eu até falava, nossa, isso aqui acho que não é muito legal, mas enfim, a Inara não faria, mas aquela personagem faria. Então, e no processo de análise, eu fui muito questionada, né, sobre o meu desejo. Então, onde é que estava o meu desejo? Quem eu sou? Que eu desejo que é só meu e que não é uma imposição de fora. E eu comecei a trabalhar isso em mim e perceber o quanto isso estava totalmente conectado à maneira como eu me expressava e me comunicava para as pessoas. Então, eu comecei a fazer uma relação de que
Se eu não estou conectada ao meu desejo, eu vou sempre performar alguém para agradar o entorno. E aí que entra a desejante, que é o nome do meu trabalho, porque eu falei, e principalmente porque eu trabalho mais com mulheres, e as mulheres elas têm uma distância do desejo muito grande, e a gente só quer ser desejada, né? Porque a gente é ensinada a ser desejada. E aí, quando eu falo ensinada, tem Ninguém. gente que questiona isso, né? Mas, gente, eu não fui ensinada, não é que meu pai e minha mãe me sentaram e falaram, você vai ser desejada. Não, e ninguém fala sobre o desejo, né? A mulher desejar algo é proibido, é como É se fosse um. proibido, É, exatamente. E aí eu percebi que, assim, se você não olha para o seu desejo, você não provoca também o desejo de outras pessoas. A gente quer muito ser desejada, mas não por quem a gente é, né? Por aquilo que a gente performa. E aí que vem o desejo, como uma forma de desmascarar aquilo que me foi imposto e me colocar no mundo a partir daquilo que eu sou de fato, sabe? total. Nossa, me veio várias coisas aqui você falando. Eu até fiquei pensando, gente, para uma atriz deve ser muito difícil, porque para todo mundo é se encontrar nesse desejo, mas para uma atriz que é ensinada a toda hora entender o desejo do outro, e eu preciso performar o outro, literalmente, como Sim, trabalho. sim. Imagina você se despedir disso, meu Deus, sabe? Eu É acho que uma, eu é, ia enlouquecer. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é até legal da gente, até para que se tiver gente estudando teatro, é uma coisa que eu não aprendi em cena, eu aprendi com esse outro meu trabalho, eu acho que é legal de falar, que é, a partir do momento que você realmente tem que se despir de tudo, das suas crenças, né, daquilo que você acha certo ou errado, para você dar vida a outra pessoa que tem os seus desejos e que tem, enfim, a sua construção completamente diferente da sua. Só que, se você anula completamente quem você é nesse meio, Ju, você não se torna um bom ator, porque um bom ator é aquele que dá a sua marca registrada, né, a sua voz para aquele personagem. Por isso que vários atores interpretam o mesmo personagem e fica completamente diferente. Se a gente não tá conectada ao que a gente é, eu acho que a gente não é um bom artista, né? A gente tá falando de teatro, mas a gente não é um bom artista mais, porque a gente não se conecta com a nossa voz em relação àquilo, sabe? Sim, eu falo muito isso até, por exemplo, para quem trabalha também com design. Às vezes você vai trabalhar numa empresa, numa coisa mais corporativa, né, que vai te exigir, talvez vai podar um pouco o seu lado criativo. Você vai poder fazer uma coisa muito malucona, muito, mas ainda assim colocar seu olhar, sabe, sua pitadinha de sal ali, mesmo que assim, ok, vou seguir esse padrão, tenho que seguir esse padrão, faz parte, mas eu tenho meu olhar criativo, então o que que só eu posso fazer aqui? Às vezes um detalhe, uma cor, uma textura que vai mudar tudo, e que todo mundo vai olhar e falar: meu, isso tá no padrão, mas tá diferente. Você vê que tem um Tá com ser um humano toquezinho. atrás, Isso. Tem que um é o tempero. que também a IA, aí a gente já entra nisso, né? Mas assim, é o que a IA não tem, Não tem porque tempero. ela não permite também o erro, né? Eu tava falando isso com uma amiga minha esses dias também, porque ela tava falando sobre fotografia, outra arte aí, né? Outra coisa. Mas ela falou isso, ela falou: meu, eu tô ali fotografando, às vezes mesmo colocando no manual para eu controlar a câmera não me deixa, às vezes, tirar o foco. E eu não quero foco, eu quero fazer uma foto desfocada. Só que a câmera fala que isso é errado. Mas não é errado, é uma escolha estética, artística minha. Só que ela fala que tá errado. Então, assim, é muito doido, porque às vezes o digital, como um todo, não permite esse erro, que para um artista é apenas uma expressão. Então, você se expressar nesse erro também, eu falo bastante disso no Corte e Cola, que é o meu curso, sobre você abrir espaço para o erro, né? Abrir espaço para, tipo, o que que ele Sim. tem para te mostrar? Porque tem. Sim, sim, tem muito. Se a gente não. O erro é também um dos temas que eu falo bastante, porque a gente tem muito. O medo de errar, ele impede a gente de criar, impede a gente de agir, e impede também a gente de olhar para o nosso desejo, sabe? Eu acho que não impede a gente de desejar, mas impede a gente de olhar, porque se nada impede a gente de desejar, por mais que você não queira olhar para o teu desejo, nada te impede de desejar. Mas impede você de olhar para esse desejo, buscar esse desejo, buscar a sua forma de expressão, porque a gente fica tentando se encaixar num negócio que não é nosso. E é isso, todas as inteligências artificiais, elas vão dar um jeito de você, elas vão aparar todas as arestas, né? E aparar todas as arestas é muito complicado para quem é ser humano, para quem é gente. A gente não sustenta
uma estrutura totalmente perfeitinha, não tem como, a gente tem que ter falhas, rachaduras, a gente precisa, porque é só a partir disso que a gente consegue sei lá, se tornar de verdade mesmo, né? Principalmente agora, como você falou da IA, não tem como, a gente vai se diferenciar a partir do toque do erro mesmo. E é bem aquela frase clichê, né? Do errar é humano. Total, é isso que salva o humano, é o erro. Eu acho que se tem uma coisa que a gente se conecta é no erro, né? E tem até aquela palavra errar e humano est, né? Que na verdade é caminhar é humano, tem todo. Então, essa coisa do erro e do caminhar são duas palavras que andam muito juntas. Eu acho isso muito bonito, assim, se a gente for olhar, né, para a origem dessa palavra, o erro tem muito a ver com caminho, com busca, com, enfim, isso tem tudo a ver com a criatividade, isso tem tudo a ver com a arte. É muito triste quando você vê artistas que morrem de medo de errar, que tipo, não vou começar, não vou fazer, não vou permitir esse desejo, né, colocar ação nesse desejo no meu mundo, porque e se eu errar? Né? E se eu não for perfeita? E se eu não Exato. fizer? E se? Tem que partir já do pressuposto de que não vai ser, sabe? E se eu errar, você vai. E daí? E se eu não for perfeito, você não vai ser, ninguém é, e daí? Sabe? Vai errar, vai ser ruim no começo. A gente vai criar muita coisa ruim. Eu crio muita coisa que eu olho e falo, nossa, isso aqui não ficou tão bom, não. Gente, mas se eu não criar aquilo que é ruim, eu não vou saber o que é bom. Se eu não fizer né, o rascunho, se eu não ensaiar, eu vejo muito a criação. Isso que você falou do caminho é muito bonito. Porque o caminho é um ensaio, né? Assim, e em teatro a gente tem que ensaiar, ensaiar, ensaiar. E no ensaio você vai errar. E vai ter ensaio que, nossa, vai emocionar quem assistiu. E tem ensaio que é uma merda. E tem vezes que a gente já está no palco, em cartaz, e tem sessão que é maravilhosa, tem sessão que é ruim pra caramba, tem sessão que dá tudo errado, tem sessão que dá tudo certo. Mas não é por isso que a arte ali que está sendo feita é ruim. Ela está viva, né? E se a gente não assume o risco de que talvez tenha um dia ruim, com pouca plateia, com poucas visualizações, nas redes sociais, como é que a gente vai ter né, o melhor disso, assim? Eu até ia falar com você sobre, mas você já entrou nisso também, que é essa relação do desejo e da disciplina, né? Como manter essa chama acesa. E aí você falou do teatro, do ensaio, do repetição, né? Repetição, todo dia, rotina, que é uma coisa que às vezes o artista não gosta, parece que disciplina, regras, né? Vou me limitar. Eu digo por mim mesma, eu já tive essa relação, por isso que eu tô falando. E conheço pessoas que até hoje, mesmo adultas, também tem essa relação de ser assim, de olhar torto para rotina e disciplina. E, gente, assim, é bizarro. Eu quero que você fale sobre isso, assim, o desejo e a disciplina. Gente, é que se não tiver, eu também já tive, mas eu acho que é um pouco de maturidade, é um pouco de uma visão distorcida do que é ser artista. Eu falei até sobre isso esses dias numa newsletter, porque eu acho que a gente tem uma visão do artista como esse ser indisciplinado, rebelde, boêmio, que triste às vezes, né? Enfim, deprê, e que, nossa, que não pode falar de dinheiro, não pode falar de números, não pode ter disciplina, porque senão não é artista o suficiente. Eu tenho que ser livre para a inspiração vir. Não estamos mais nessa era, né? A gente não tem tempo para deixar para olhar. Eu adoraria, gente, não é? Adoraria que a gente tivesse tempo para ficar ali, nossa, só contemplando a vida, mas não é o caso. E eu quero viver da arte, e você também. Acho que muita gente que está te ouvindo, que tá ouvindo a gente também. E para viver da arte, a gente precisa encarar que isso é o nosso trabalho. E como todo trabalho exige que a gente tenha disciplina. E eu acho, Jo, que é isso que você falou, não só como um trabalho, mas para a gente viver o nosso desejo, se a gente não tiver disciplina, a gente não constrói absolutamente nada. E para mim, o que me faz, assim, manter, porque isso é uma dor que, nossa, eu recebo muito. Como é que você mantém a constância? Como você consegue se manter constante? E não sei o quê. Sim, essa é uma questão de nós, todo mundo que está começando na internet. Exato. Como você consegue se manter? É que eu vou ser muito, muito honesta, assim, não tem outra alternativa para mim. Eu sou um ser que cria, eu quero trabalhar com aquilo que eu crio. Eu já tentei trabalhar CLT num trabalho formal, não funciona, não. Então, assim, eu tenho alternativas no mundo capitalista que a gente vive. Eu posso trabalhar CLT ou eu posso empreender. Eu decidi empreender. Se eu não for disciplinada em empreendendo, assim como no CLT, que no CLT já tem as regras que eu tenho que seguir, né? No empreendedorismo, as regras são feitas por mim. Se eu não sigo essas regras, não obedeço essas regras e não mantenho essa disciplina, eu simplesmente não terei os resultados daquilo que eu quero. E eu acho que uma coisa da gente
que a gente precisa realmente pensar, é aí que o desejo entra, porque é o quanto eu quero isso, de fato, sabe? E tudo bem se não quiser, mas o que me motiva a continuar agindo e a ter disciplina é o quanto eu quero viver aquilo que eu desejo. E eu sei que é isso que eu desejo. Eu não quero fugir do meu desejo. Gente, não é fácil, não é fácil. Tem dias que é um saco, bloqueio criativo, tem dia que eu tô super, sabe, ai, sem vontade e não tá legal. Só que a partir do momento que eu comecei a encarar como eu tenho que comparecer à minha vida para que ela aconteça, sabe? Eu Sim. Cabe a mim, eu sou a única responsável por mim e se eu não comparecer à minha vida, ela não vai acontecer. Essa é uma virada de chave que eu tive, assim, sou eu, tá comigo. Primeiro dói você descobrir que tá com você, mas depois você Que não eu vou tem outra fazer? alternativa. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, assim, gente, não existe outra alternativa a não ser você pegar as rédeas da tua vida e ir, não tem outra, quer dizer, tem, a outra alternativa é alguém decidir por você e você morrer frustrado. Eu acho que eu tive esse ponto também, esse momentinho, assim, porque sempre trabalhei com criação, mas teve uma época meio desesperadora, que acho que foi mais ali na época da pandemia pra mim, no caso, como pra muitas pessoas, que eu sentei na cama, sabe, você fica assim: "Gente, o que que eu vou fazer?". Aí comecei. Aí dias e dias, né, de refletindo ali no escuro, sabe, no meu quartinho ali. E aí eu fiquei assim: "Cara, o que que liga tudo que eu faço?", sabe, porque eu já fiz várias coisas, mas o que que liga no final? Eu comecei a pensar comigo, falei: "Criar, criar, eu gosto de criar". Então assim, se é no design, se é na arte, se é no cinema, se é audiovisual, tá, é criar. Então eu vou atrás disso. Acho que é muito de você também achar esse que é o desejo. Para mim, o meu desejo é criar, sabe. Então você achar o seu desejo para mim é como se fosse eu falo até eu fico fazendo isso, que é um círculo, sabe. É tipo, é Mas é o essência. núcleo de tudo, É isso, é o núcleo é de tudo. isso. E é E muito pode ser qualquer difícil. coisa, né. Então, porque eu comecei eu lembro que eu fiz uma retrospectiva de toda a minha vida, assim, internamente. Eu falei assim: "Meu, eu sempre fiz isso. Se eu voltar, sempre o que que eu sempre fiz? O que que eu sempre gostei? O que que eu sempre", né, aí você vai chegando. Mas, assim, eu não sei, às vezes eu penso: "Será que pra mim foi muito fácil?", porque de fato eu sempre fiz isso. Pra algumas pessoas tem gente que já foge, que nunca acolheu esse desejo, né. Então tá descobrindo, às vezes, agora. Eu acho Mas que eu daí é não um pouco acho que mais é difícil. fácil, mesmo que você já esteja fazendo isso há É. muito tempo, porque a criação, quem como a gente, assim, olha para o lado e fala: "Minha única alternativa", eu acabei de postar um conteúdo sobre isso, inclusive, que nos momentos que eu tô me sentindo desanimada, o que me motiva a continuar é simplesmente entender que eu não sei ser de outro jeito. Fazer outras coisas eu sei. Já fui garçonete, já fui recepcionista, já fiz um monte de coisa. Fazer outras coisas eu sei, mas eu não sei ser de outra forma. A minha existência, ela depende de que eu crie e que eu me expresse e que eu fale. Eu preciso disso para me manter sã, para me manter conectada a quem eu sou. Aí eu acho que o desejo ele parte muito disso, assim, só que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar pra ele, porque ele revela muito quem a gente é. E aí que eu entro que não é fácil, porque por mais que você já soubesse que você é um ser que cria, assim como eu, não é uma carreira muito vista como carreira, né, assim, Sim. então: "Ah, eu sou criativa", tá, e? Não, O que que você essa é uma faz? Você saída. não vai colocar ali: "Ai, profissão criativa". Exato. Hoje em dia, Tem artista, né. É isso. hoje em dia tem a creator economy, né, agora, economia da criação. Então, hoje em dia, eu sinto que a gente está abrindo um espaço aí legal para pessoas criativas viverem disso, mas quando a gente era adolescente, lá em Limeira, não era uma coisa. No interior, gente, você não tem muita referência. Eu acho que isso pega muito, porque, assim, se bem que eu sempre falo, sai muita gente boa de Limeira, muita gente boa do interior, mas normalmente saiu, né, poucas ficaram. Mas enfim, mas tem, Sim, só que tá sim. escondida, né, enfim. Tem, às vezes estão no seu grupinho, porque você tem que achar o seu grupo, porque senão você fica muito sozinho, né, quando você tá ali fazendo e não tem referência. Acho que ter referência também é tudo para você entender que é bem isso, para você entender: "Ah, existe um caminho, existe uma possibilidade, tem pessoas trabalhando com isso". Aí você se abre. Eu sempre conto essa história que
quando eu estava na escola e falavam, ai, o que você vai fazer, faculdade? Eu não fazia a mínima ideia, sabe? Porque eu ficava assim, gente, não tem nada do que falam que eu me vejo. Aí alguém me falou publicidade. Tipo assim, porque, ai, criação, criativa, era a única coisa que tinha na época, assim, publicidade. Aí eu lembro de abrir, tipo, o Guia do Estudante, a revista, e eu não achei nada. E foi o mais próximo realmente era publicidade. Só que aí eu vi num cantinho, tipo, cinema, audiovisual. Falei, ah, existe. Por que que ninguém fala disso? Sabe? Tipo, na minha escola, ninguém nunca falou pra mim, ah, você é mais criativa? Tem cinema, tem a área da comunicação. Não falam disso. Hoje em dia, eu acho que, né, não precisa nem Hoje em falar, dia porque não tem hoje, como, né? porque Porque os hoje em dia jovens já é estão isso, querendo, né? inclusive, criar, conteúdo, né. Mas para mim É. também não. Eu quis fazer artes cênicas e escolhi, banquei isso, assim, como desejo, muito porque eu já fazia aula de teatro. Então era uma coisa que eu queria muito fazer, o meu sonho era fazer, então eu fui atrás, eu fazia aula de teatro em outra cidade, não fazia, né, em Limeira não tinha ainda, então eu fui fazer em Campinas. E aí lá, minha professora de teatro falou que ela tinha se formado em artes cênicas, eu falei: é isso que eu quero fazer, entendi". Mas eu sinto que é um pouco por você, eu como você, assim, porque, eu gosto de atuar, eu gosto de criatividade, eu descobri essa artes cênicas, vou fazer isso. Não que eu não ame, eu amo e acho que é incrível, mas eu acho que talvez se eu tivesse mais possibilidades, assim, de ideias na área criativa, não sei se necessariamente era isso que eu agradeço muito que eu fiz, mas eu não sei se era necessariamente isso, mas como a gente tinha poucas alternativas, a gente vai para aquilo que mais se parece com o que a gente deseja fazer, né. Então, tem isso também. No final, eu fui fazer rádio e TV, eu não fui fazer cinema. Por quê? Olha só, e isso eu não recomendo. No final também, sou muito grata e tal, é aquela coisa. Me construiu, né? Não tem como. Mas eu fiz porque na época falavam: ah, não, porque o rádio e TV você consegue tirar DRT, o cinema não, aí você consegue ter mais trabalho. Mesma coisa. Se você não for boa, você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, assim, isso é a real. O negócio é ter portfólio, mesmo no cinema, rádio e TV, tipo, é audiovisual, né? Então, assim. E eu tenho muitos amigos do rádio e TV que foram pro cinema, porque era o que eles realmente queriam também. E vice-versa, pessoas do cinema que hoje trabalham TV e conteúdo, porque é o que dá mais dinheiro também, publicidade, enfim. No final, às vezes, você faz essa escolha também pensando, ah, vai ser melhor, tipo, com 17 anos. Não tem nem Difícil idade. saber o que vai ser melhor, né? Mas eu Então, acho também que se tem uma coisa até que você hoje falou. é difícil. Mas acho que tem uma coisa que você falou que eu acho que é legal, que tem a ver com isso também da expressão do desejo, a gente encontrar uma forma de viver esse desejo no mundo como ele é. Eu acho que uma forma também das pessoas manterem a disciplina, entenderem assim, pensarem nesse sentido de manter constância, é começar a dar uma chance para a realidade, gente. Vamos olhar para o mundo como ele é, sabe? Né? Vamos olhar a realidade, o que a gente tem em mãos e o que a gente precisa ter, sabe? E para poder seguir a vida, eu acho que olhar de uma forma mais concreta, olha, eu quero esse estilo de vida, eu preciso de X para bancar esse estilo de vida, ao mesmo tempo eu quero um trabalho criativo. O que se encaixa em todas essas coisas? Às vezes você não vai fazer aquilo que você é completamente apaixonado a todo tempo. O que eu amo fazer, gente, qual é a parte que você mais ama do teu trabalho? Eu amo o momento que eu tô guiando as vivências presenciais, que eu tô ali com as pessoas naquele momento, sabe? Ou o momento de gravação de conteúdo, eu adoro gravar conteúdo. Mas isso é uma fatia. Para que uma vivência presencial saia, eu preciso entender de venda, de marketing, de tráfego, de números. Números o tempo inteiro, para que eu possa viver disso. Então, a realidade o mundo é esse, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso viver bem, né, acho que a gente tem que viver bem. Ser o confortável, né? Assim, como você Exato. vive confortável é relativo para cada um, mas eu também ponho muito nesse lugar, assim. Quanto você precisaria ganhar para viver confortável? Confortável, Fazer pra as ter uma vida contas, legal. literalmente fazer as contas. Tem que sentar e tem que fazer conta, tem que saber, então quantos clientes que eu preciso, então que área que, por exemplo, os seus amigos, a gente foram pra TV porque dá mais lucro. É isso, de repente o dinheiro da TV vai bancar um curto independente que eles fazem e colocam no festival. A gente enxergar
a fatia do bolo que a gente tem que dar para o mundo como ele é, como também patrocinador dos nossos sonhos, assim, sabe? Ah, eu vou dar isso aqui para o sistema, eu vou fazer isso para poder fazer o meu dinheiro, mas esse dinheiro que eu faço patrocina outros sonhos, patrocina outras coisas que eu também quero fazer. Eu acho que essa é uma maneira da gente não se perder só no âmbito da fantasia, Ju, que eu acho que a dificuldade que muita gente tem em manter a constância é habitar muito o mundo da fantasia. Desejo não é fantasia, desejo não é sonho, né, que é uma coisa criativa em criança. Desejo é real, é concreto, é uma massa ali. Porque o desejo, ele é essa bússola criativa para você encontrar ali, o que eu quero criar, o que tal, ok. Mas também sair disso, né? Sabe? É fazer algo com isso. Porque o que eu vejo também, eu gosto muito de usar os 4 elementos ali. Eu falo assim, a pessoa fica muito no ar. Ah, eu quero, eu desejo, e esquece de terra, né? Tipo, vamos materializar, vamos pôr no papel, vamos ver, vamos. Senão não sustenta. Senão não sustenta. E aí é isso, a gente precisa de sustento também, né. Precisa de Então, em sustento, todos os sentidos dessa palavra, financeiro, sustento, né, de emocional que vai te energia. tipo, sustento mental, aquilo mentalmente também vai ser sustentável para você, né, porque às vezes não é. Enfim, então, sentir um pouco isso, assim, né, em todas essas etapas do que é sustentável também, para o seu desejo, Total, né, nascer. total. Eu ia falar para você trazer algumas estratégias para lidar com a vulnerabilidade de se expor também, porque é uma Sim. questão, né, é uma questão de muitas pessoas. Digo de mim mesma também, porque eu sou aquela pessoa assim, eu gosto de me fechar, gosto de viver no meu mundinho, introspectiva, mas ao mesmo tempo tem aquele impulso de eu preciso falar, eu preciso mostrar. Então eu fico naquele jogo comigo mesma. Ok, vou dar meu tempo quieta, vou me mostrar, sabe? Fico naquela. Abre e fecha a Sim, cortina. eu também, na verdade, que É eu sou difícil. bastante introspectiva. Eu acho que criativos são um pouco assim, porque se a gente não tiver o tempo de recolha e vazio, a gente não consegue botar nada novo no mundo. Então a gente precisa desse movimento de contração e expansão, né? Um momento de contrair tudo para dentro, expandir e se expressar. Então eu sinto que assim, criar é muito vulnerável, né? Tudo que sai da gente, uma criação, ela vem muito de você, dos seus desejos, anseios, medos, traumas, vivências, enfim, a gente transforma isso na nossa arte. Então é muito desafiador mesmo a gente colocar isso para o mundo, porque a gente está muito exposto ali, né? É o ápice da nossa vulnerabilidade. Mas uma forma de se pensar é que quando a gente quer e precisa criar, quanto mais a gente segura a nossa criação, a gente mata o desejo um pouquinho e a gente morre um pouquinho também. Eu gosto de fazer a analogia do parto, né? Se uma mulher segurar a criatura dentro de si, não vai ser bom nem para a criatura e nem para a criadora. Tudo ali se acaba, né? Não tem como. Você não pode segurar um parto. Você não pode segurar uma vida que precisa, né, que quer viver, que quer sair de você. Você segura, acabou, para a criadora e para a criatura, não tem como. Então, eu sinto que, assim, na metáfora, todas as vezes que a gente segura demais uma criação nossa e não coloca ela no mundo, a gente tá, sabe, se apagando devagarinho, devagarinho a gente tá se apagando. Então, isso é uma coisa para se pensar, se sentir, quase fazer um pacto com você de eu não posso fazer isso comigo, né? Se todas as vezes que eu seguro o que eu crio, eu diminuo um pouco a minha existência, eu não posso fazer isso comigo. Agora, outra forma, assim, outra coisa que eu gostaria de falar disso, quando eu falo a frase do assumir os efeitos colaterais de ser quem você é um pouco isso, assim, sabe? A sua existência vai ter efeitos colaterais, vai ter. Vai ter. Parece que, nossa, né, tô falando alto. Não, eu sou uma pessoa que lida muito mal com crítica, tenho medo de desagradar, trabalho tudo isso aqui, gente, nos bastidores da minha terapia, porque é um desafio para mim também. Mas se eu não me coloco e assumo os efeitos colaterais que a minha existência causa, que é de, às vezes ela agrada muito e às vezes ela desagrada pra caramba, como é que eu vivo plenamente aquilo que eu quero como é que eu escrevo a minha, sabe, a minha história mesmo? Eu sinto às vezes que tudo parece muito bonito no papel e muito difícil de se sustentar, mas para se sustentar não existe outra alternativa. Ou você pega na tua mão e vai,
e sustenta mesmo, e é desconfortável pra caramba, mas depois vai ficando normal. Você vai sustentando esse desconforto, né? E Não você é vê mais. que boa parte era só coisa da sua cabeça. Também tem isso, tá? Assim, 99%. 99%. Assim, às vezes você fica, ai, não, que eu vou desagradar, porque não sei. Às vezes ninguém tá nem aí, ninguém tá nem prestando atenção, é só você, sabe? Então, mas tem, a gente sabe que tem pessoas prestando atenção e julgando e vão julgar. Tem, e tem gente Normal. que acha ruim, tem gente que vai te tacar É, hate, já recebi muitos hates, é isso. Tem gente que vai odiar, vai tem torcer gente o nariz. ruim no Tem, mundo, tem. tem também. Mas é assim, é uma parcela muito pequena, normalmente é minúscula, e a gente, Não, e Ju, né? que poder é esse que a gente dá pra essas pessoas, entendeu? Se eu deixo de criar, de aparecer, de me expressar, porque eu tô com medo que me ofendam ou que me taquem um hate, ou das pessoas que eu vou desagradar, eu tô simplesmente pegando a minha vida e colocando no colo dessas pessoas e falando, tá, é sua agora. Eu tô dando controle pra quem me detesta, assim, pra quem não quer meu bem. Isso é Sim, muito é uma perigoso, morte. sabe? É, Exato, é bem isso que exato. você falou, é a morte desse criar, desse desejo, porque você segura e você não solta. Como minha mãe fala muito isso, desde que eu era criança, isso martela minha cabeça, que ela falava assim, Juliana, você tem a faca e o queijo na mão. Minha mãe fala. Mas é. Tipo assim, você só precisa cortar. Ela falava, você só precisa cortar. E olha que louco, porque hoje eu trabalho com colagem, falo muito sobre recortes, cortes, recortar. E eu, tipo, acho que eu coloquei isso na minha cabeça. Internalizou. Internalizei até demais, mas eu até falo sobre isso, né? Sobre o corte ser. Olha, eu já vou bem longe aqui, mas você falou sobre nascimento, bebê, essa coisa de cortar o cordão umbilical, sabe? Sabe? Ok, agora eu vou, agora sou eu, agora sou um. Não, né? É bem nesse lugar. Para mim, o corte tem uma coisa muito profunda, assim, acho que por conta disso da minha mãe, da colagem, mas a tesoura, o corte, para mim, me pega nesse lugar, assim, que E faz muito dói. sentido, dói, O corte faz muito sentido dói. quando a gente, exato. Porque cada coisa que a gente bota no mundo sobre a gente é um corte que a gente faz de expectativas, de coisa que a gente acreditava. Eu achei muito bonita também essa. Uma vez numa aula eu falei isso, falei, vocês têm a faca e o queijo na mão, vocês estão deixando a faca cegar e o queijo mofar. Pelo amor de Deus, gente. Sim, é muito isso. E para fechar, eu quero trazer agora, nesses próximos episódios do Fluxo também, um bate-bolazinho que eu tô chamando de recorte final, pra gente recortar aqui e finalizar. Eu vou então falar uma coisa e você responde rápido. Então vamos lá. Uma cor, Vermelho. uma palavra que resume seu processo criativo. Caos. Pedra, papel, tesoura. Papel. Complete a frase. Criar é. Existir. E é isso. Finalizamos. Ina, muito obrigada. Eu amei nossa troca. Eu amei também. Primeiro, quero agradecer muito o seu convite. Eu fiquei bastante feliz quando você me chamou. Eu adoro fazer essas trocas. Eu acho que a gente tem que fazer. Principalmente, né, entre mulheres criativas que trabalham com isso, a gente precisa estar juntas. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Pra quem quiser acompanhar, eu tenho tudo, né? Estamos lá no Substack com a Desejante, que é a minha newsletter lá no Substack. Pra quem tá no Substack, é o meu xodó, aquele lugar. Vocês me encontram tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto lá no Spotify. Spotify tem o Vida Desejante, que é meu podcast. Todos esses lugares vocês conhecem um pouco mais do meu trabalho, com vivências presenciais e as mentorias, que é como eu dou vida, assim, e consigo interagir com as pessoas também nesse processo. Fluxo Criativo é um podcast criado por mim, Juliana D'Andrea. Se quiser mergulhar profundo, eu te convido a conhecer a newsletter e os outros canais que compartilham mais pitadas criativas. Todos os links estão disponíveis na descrição do episódio. Até a próxima!